Indígenas se reúnem em Brasília para acompanhar a retomada do julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Governo entrega o plano plurianual ao Congresso, prevendo mais de 13 trilhões de reais em investimentos até 2027. Ministério da Justiça e gigante da informática fazem parceria para encontrar pessoas desaparecidas. No futebol, Corinthians é salvo pelas traves, bate Estudiantes nos pênaltis e vai às semifinais da Copa Sul-Americana. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão está no ar. O governo entregou hoje o plano plurianual ao Congresso Nacional, prevendo 13,3 trilhões em investimentos a 88 programas ao longo dos próximos 4 anos. O PPA foi elaborado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Após a realização de 3 fóruns interconselhos, 36 conselhos nacionais e de 27 plenárias nas capitais brasileiras, entre 11 de maio e 10 de julho, o documento foi entregue. Durante o processo, mais de 1,4 milhão de pessoas puderam dar contribuições e votar na plataforma Brasil Participativo. Foi um sucesso, mais de 4 milhões de acessos, e é uma ferramenta importante que vai ficar para a escuta da sociedade nos demais temas de conferências, etc. Então, ele é o PPA mais participativo, ele foi feito numa pirâmide, ouvindo toda a base da população brasileira através da voz dos movimentos sociais. Então, a partir daí, ele já vai com legitimidade para o Congresso Nacional. Segundo, que nós já começamos a mudar a LDO e a LOA à luz do PPA para abarcar, inclusive, pensando na orçamentação de médio prazo, o que nós teremos de ações para os próximos 4 anos no orçamento, na LOA. Simone Tebet afirmou que todas as propostas da sociedade civil foram incorporadas dentro do PPA. À exceção do que era inconstitucional, o que era de competência de estados, de competências municipais ou, como o ministro Márcio Macedo falou, aquelas que dependem de gestão legislativa. Então, depende de um passo anterior antes de voltar a entrar em alguma ação do governo federal. Com isso, foram eleitos 88 programas e uma previsão de investimentos de 13,3 trilhões ao longo de 4 anos. Primeiro, foi feito um trabalho muito rigoroso, liderado pela ministra Simone, com os ministérios, para elencar as 88 programas, dos quais 28 foram prioridades. São coisas estudadas, factíveis de serem realizadas à luz do que foi o programa de governo do presidente Lula, do programa que ele apresentou à sociedade na campanha. Do total do investimento, 8,8 trilhões serão investimentos orçamentários fiscais e da Seguridade Social. Outros 566,2 bilhões serão investimentos orçamentários de estatais e o restante não orçamentários, como subsídios, creditícios e tributários e crédito. As despesas contratadas serão divulgadas na quinta-feira. O presidente Lula indicou a advogada Daniela Teixeira para o Superior Tribunal de Justiça. Ela era a única mulher na lista de 3 nomes da advocacia por ministros da Corte. O presidente Lula assinou a indicação da advogada Daniela Teixeira para a vaga de ministra do Superior Tribunal de Justiça. Ela era a única mulher na lista de 3 nomes da advocacia escolhidos pelos ministros do STJ para que Lula fizesse a indicação para ocupar uma das vagas na Corte. Desde que entrou na competição para ocupar uma vaga no tribunal oriunda da classe dos advogados, Daniela era vista como favorita, devido ao seu bom trânsito, tanto na Ordem dos Advogados do Brasil como no governo do PT. A advogada escolhida por Lula ainda precisará passar por sabatina e aprovação do Senado antes de tomar posse como ministra da Corte. Além dela, a lista do STJ também tinha os nomes do advogado do Espírito Santo, Luiz Cláudio Alemand, e do professor associado da USP, Otávio Rodrigues Júnior. A primeira-dama Rosângela da Silva Janja comemorou a indicação de Daniela nas redes sociais e destacou a importância
da presença de mulheres em espaços de poder. Daniela tem 51 anos, é natural de Brasília e formada em Direito pela Universidade de Brasília, com mestrado em Direito Penal pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Teve uma carreira atuante na OAB, foi conselheira federal por 2 vezes e vice-presidente da entidade no Distrito Federal. Com a retomada do julgamento sobre o marco temporal no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, indígenas de todo o país se mobilizaram contra a tese que trata da demarcação de terras. A corte analisa que indígenas só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. De acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, a expectativa é que cerca de 650 pessoas de 20 tribos indígenas e de 8 estados compareçam a Brasília. A retomada do julgamento está prevista para ocorrer na tarde desta quarta-feira. As autoridades afirmam que haverá espaço para que 60 lideranças acompanhem o julgamento de dentro do plenário. Em frente ao prédio que fica na Praça dos Três Poderes, onde haverá uma tenda com telão e sonorização montada para a transmissão do julgamento. O processo no Supremo Tribunal Federal é de repercussão geral e trata de uma reintegração de posse movida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina contra o povo Xoclengue, da terra indígena Ibirama-Laclanhô. A Suprema Corte analisa a tese de que indígenas só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Caso seja aprovado esse entendimento, os povos originários só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupavam até essa data. Por isso, os povos indígenas são contra a tese do marco temporal. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há 226 processos suspensos nas instâncias inferiores do Judiciário, aguardando uma definição sobre o tema. O julgamento no STF foi iniciado em 2021. Até o momento, há um voto a favor do marco temporal do ministro Nunes Marques e 2 contra dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. No entanto, Moraes, mesmo sendo contra, sugeriu a possibilidade de compensação dos indígenas com outras terras. A tese, além de ser analisada no STF, tramita também no Congresso Nacional. Há cerca de poucos minutos, 5, 6 minutos atrás, acabou de ser conhecido o voto do ministro do Supremo, André Mendonça, que acabou de empatar. Agora nós temos 2 votos a favor e 2 votos contra. Muito bem, o julgamento do marco temporal, como a gente viu aí na reportagem apresentada pelo nosso editor-chefe, vai prosseguir. Por hoje foi encerrado, mas vai prosseguir nos próximos dias. Aí nós teremos finalmente uma definição a respeito. Mas eu volto a repetir, o placar no Supremo Tribunal Federal está empatado, com 2 votos de ministros a favor e 2 votos contra. Muito bem, o comentarista Ney Gonçalves Dias explica agora a importância desse julgamento do marco temporal sobre a demarcação de terras indígenas. Vamos acompanhar o comentário de Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. Os defensores do marco temporal dizem o seguinte, que a Constituição de 1988 estabeleceu que os indígenas que estiverem nas suas terras antes da Constituição lá permaneçam, mas os outros não terão terra. É este o grande imbróglio. Manifestações, os índios já estiveram lá várias vezes, etc. Ponto. Já votaram 2 ministros. Então está 2-1. Acontece que o André Mendonça pediu adiamento, pediu vista do processo e a ministra falou, olha, 90 dias não dá. Aí ele falou, não, eu trago rápido. E hoje ele trouxe de volta depois de 30 dias, então o julgamento prossegue. Ponto.
O que acontece é o seguinte: se prevalecer o marco temporal, cria uma situação vulnerável para o presidente Lula no exterior, ou seja, com relação à defesa dos povos indígenas. Os povos indígenas dizem: não, nós somos povos primitivos, eu tenho direito à terra ocupada onde ocupou. Então, o ministro Alexandre de Moraes, que já votou, apresentou um atalho, um caminho, uma possível solução, uma intermediação. O que quer dizer? Ele diz o seguinte: quem já está nas terras ocupadas antes da Constituição de 88, lá permaneçam. Os outros que pleitearem terra, povos primitivos, o governo poderá indenizar aqueles ocupantes que estão lá, particulares, muitos deles são grileiros, eles são indenizados, deixam a terra e lá ficam os indígenas. Parece que esta é a solução mais palatável até o momento. Pois bem, o que acontece é o seguinte: no meu estudo particular aqui na bola de cristal, eu acho que o tribunal deverá apoiar essa tese do Alexandre por 8-3, mas isso aqui na bola de cristal. O que acontece é o seguinte: o julgamento poderá terminar hoje, mas como essa questão é muito complicada, os senhores ministros deverão apresentar votos longos. E o voto longo poderá levar o desfecho para amanhã, quinta-feira. Muito bem, eu só queria atualizar o comentário do Ney Gonçalves Dias, dizendo que o voto do ministro André Mendonça já é conhecido. Portanto, nós temos 2 votos a favor e 2 votos contra. O julgamento continua amanhã e nós estaremos aqui atualizando, é claro, dentro desse nosso jornal pela Rede Brasil de televisão. Vitória. Os juristas irão propor uma atualização do Código Civil brasileiro. A comissão coordenará estudos sobre a liderança do ministro Luiz Felipe Salomão. A comissão de juristas nomeada no Senado Federal para propor uma atualização do Código Civil brasileiro será composta por 4 ministros do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores de cortes estaduais, juízes, advogados e professores. Sob a presidência do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, os 34 membros do colegiado irão debruçar nos próximos 180 dias sobre a norma que foi sancionada em 2002 e entrou em vigência em 2003. A ideia é que a nova proposta atualize abordagens consideradas defasadas e reflita melhor as questões enfrentadas atualmente. A comissão terá como vice-presidente o ministro Marco Aurélio Belize, do STJ. Já a relatoria será ocupada pela desembargadora aposentada Rosa Maria de Andrade Neri e pelo advogado e professor Flávio Tartucci. Ao final dos trabalhos, o colegiado irá entregar à presidência do Senado um anteprojeto de lei que incorpore as novas propostas para o Código Civil. Na sequência, o texto será analisado pelos parlamentares da Casa por meio de comissões e, por fim, no plenário. A seguir, o presidente da CPI do MST afirma categoricamente que o movimento sem terra tem que acabar. O projeto do Ministério da Justiça vai usar as redes sociais para achar desaparecidos no Brasil. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Até já.